Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia, um novo trimestre, vida nova, lição nova, não é mesmo? Vamos estudar a partir de agora o Evangelho de João. Aliás, tópicos específicos sobre o Evangelho de João. E o tema de hoje tem o título Sinais que apontam o caminho. Você sabe, se não sabe, vai saber agora, que o Evangelho de João, ele é dividido em duas seções. A primeira costuma se chamar Livro dos Sinais e abrange o capítulo 1 ao capítulo 12. A segunda seção se chama O Livro da Glória, que abrange os capítulos 13 até o fim. Então, no livro dos sinais é o ministério público de Jesus, e no livro da glória, como ele vai ser glorificado por seu Pai. Porém, o autor ele fica mais introspectivo e mostra as revelações que Jesus faz a seus discípulos. Por isso que no livro da glória nós temos a Santa Ceia iniciando. E no livro dos sinais, os muitos milagres que Jesus fez de forma geral para o público em geral. O autor da lição é Edward Zinkel e também o Thomas Sheffer. O Thomas Sheffer é nosso amigo, eu o encontrei em 2015 e agora ele está mandando aqui um abraço para os inscritos e estudantes do Adventismo Vivo. Veja aí. Oi, gente. Estamos felizes que você tem esse programa de Adventismo Vivo e que está estudando a lição com muita gente. Estou feliz de ser o autor e dar minhas saudações a vocês. E espero que vai continuar para estudar a lição e a palavra de Deus para conhecer e ficar mais no nosso Senhor Jesus. Amém. Pastor Thomas, nós que agradecemos. Eu conheci o Pastor Thomas em 2015, por ocasião da associação, da conferência da Associação Geral, né? E eu agradeço ao meu tio Vander Stabno, que fez esse vídeo, que filmou o pastor Thomas Sheffer e nos enviou. Agora, eu, aliás, antes que vocês perguntem, eu estou na casa de um amigo, as nossas férias estão muito boas, está dando para descansar, e está dando para passear também, e ele nos cedeu aqui a sala para fazermos o vídeo da lição. Vamos lá então? Parte de sábado, sinais que apontam o caminho. Por que João escreveu seu evangelho? Essa é fácil. Havia muitas coisas que Mateus, Marcos e Lucas não nos contaram. Já pensou? Quanto não ficaríamos sem saber se João não registrasse o seu evangelho? Outra coisa, João escreve e explica lá em João 21, 25, que ele incluiu algumas histórias, apesar de muita coisa já ter sido escrita, ele incluiu alguns detalhes para que os leitores crescem que Jesus é o Cristo. Por isso, João capítulo 1, há uma forte defesa de que Jesus é Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Essa expressão aparece muito em João. E João, ele vai destacar os sinais. Eu já não falei que a primeira parte do livro de João é chamado o livro dos sinais? Pois é, esses sinais João registra com o objetivo de que nós crêssemos que Jesus é de fato o Filho de Deus. Vamos para domingo, o casamento em Caná. Leia João 2, versos 1 a 11. Que sinal Jesus fez em Caná e como isso ajudou seus discípulos a crer nele? Aqui em João 2, nós temos a descrição do casamento de Caná. Agora, esse casamento ocorreu aonde? Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus, de repente o vinho da festa acabou, ela pediu que Jesus fizesse, né, resolvesse o problema. Jesus então pediu que algumas pessoas viessem com talhas, né, de argila, de cerâmica, cheias de água, e Jesus transformou aquela água em vinho. Esse foi o milagre. Quando esse vinho foi oferecido ao gerente ali, cerimonialista da festa, ele falou que estava muito bom
e perguntou: "Puxa, esse é o melhor, por que vocês deixaram o melhor por último?" Agora ninguém já está sentindo gosto de nada, né. Eu sempre sou assim, de vez em quando a Fernanda faz uma sobremesa e o almoço, e eu como a sobremesa primeiro. Ela fica brava comigo, ela fala: "Primeiro é o almoço", eu falo: "Olha, tem aqui esse docinho tão gostoso, eu vou comer ele primeiro, enquanto o meu paladar está muito sensível", né. Mas, deixando esses detalhes à parte, o vinho que Jesus fez estava melhor que aquele que foi servido. Muitas pessoas pensam que, por esse vinho ter sido bom vinho, quer dizer que ele tinha um bom teor alcoólico, né. Dizem que naquela época não havia como conservar o vinho, e todo vinho conservado, na verdade, era alcoólico, mas isso não é verdade. A arqueologia e a história possuem inúmeras provas de que era possível conservar o suco de uva puro, sim, naquela época, e que embriagar-se de vinho não era bem visto na sociedade. Então, esses são vários argumentos utilizados para quê? Para dizer que Jesus fez vinho alcoólico e por isso nós podemos ingerir vinho. Bem, estou fazendo aqui, essa explicação, depois vamos voltar ao ponto. Na verdade, havia sim como, aliás, a palavra vinho no português, ela foi utilizada por muitos séculos como sinônimo para o vinho alcoólico e o suco de uva. Atualmente fazemos a distinção: vinho para o suco fermentado e suco para o suco simplesmente sem o álcool. Então, o fato de a Bíblia usar vinho não quer dizer que o vinho era fermentado. E em muitos outros lugares da Bíblia, nós vemos uma condenação ao uso de vinho. Ah, Tiago, e ali Paulo que diz para Timóteo beber um pouco de vinho? É que, como não havia água potável na época, eles utilizavam um pouquinho de álcool dentro da água a fim de matar os germes e você não ficar ali com a cólera, desinteria e outras doenças causadas pelo consumo de água com protozoários ou bactérias. Então, como que era feito isso? O álcool não vendia em farmácia, o álcool estava no vinho. Então, eles adicionavam uma parte de vinho alcoólico para 10 partes de água. Então, menos de 10% ali de vinho que não era 100% de álcool, um pouquinho de álcool para a água. Se você quiser fazer isso hoje, você também pode, né? Talvez ferver a água, filtrar, seja uma alternativa mais segura, mais confiável. Mas se você quiser colocar uma parte de vinho para alcoólico para 10 partes de água, ninguém vai achar que você está bebendo, né? O problema é hoje que as pessoas querem beber uma garrafa inteira de vinho alcoólico mesmo. Aliás, nem o vinho estão querendo defender, querem beber a cerveja e outras coisas. Agora, isso está condenado pelas Escrituras. Esse não é o plano de Deus, certo? Então, Jesus, eu já contei a história da parábola. Hoje está um pouco difícil, né? Eu já contei sobre o milagre em Caná da Galileia, de que Jesus transformou a água em vinho, mas agora, como isso ajudou os seus discípulos a crer nele? Vamos imaginar que eu e vocês estivéssemos lá naquela época, ou melhor, vamos imaginar que hoje você vê um vídeo de YouTube que um profeta se levantou. E aí? Você iria acreditar que esse profeta é verdadeiro? Deus poderia levantar um profeta como Elias nos dias de hoje, como Paulo? Bem, precisaríamos aplicar os testes bíblicos a esse profeta. Será mesmo que ele tem poder, ele é enviado de Deus? Então, se coloque naquela época. Como saber que Jesus era de fato o Messias e não apenas um bom pregador, um grande líder? Como saber que Jesus era o Filho de Deus? Você sabe que outra pessoa teve essa mesma dúvida? Aliás, ela ficou preocupada em como se apresentar ao povo como um profeta. Quem é essa pessoa? Moisés. A lição falou sobre o Mar Vermelho, só que eu acho que a explicação está muito reduzida. Vamos fazer uma suplementação histórico-teológica aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Moisés acabou de ver a sarça ardente
recebeu a incumbência de libertar o povo de Israel, mas ele faz uma objeção a Deus. Êxodo 4:1. Respondeu Moisés: tudo bem, o senhor mostrou a sarça ardente, ok, eu acredito, mas tem um problema. Não crerão nem acudirão à minha voz. E eu até imagino aqui aquela música, né, aquela trilha sonora grandiosa, a sarça pegando fogo. Moisés, Moisés. E Moisés chega ali com os olhos arregalados e a voz da sarça: tira as sandálias, porque aqui onde pisas é terra santa. E Moisés se prostra em reverência, esconde o rosto, e o Deus diz: eu vou livrar o povo da terra do Egito. E você está todo empolgado, e agora a bola vem para Moisés. E você imagina que Moisés responderia assim: sim, Senhor meu Deus, farei a tua vontade sem questionar, retornarei ao Egito, operaremos sinais e maravilhas e Israel será liberto. Mas enquanto você espera esse desfecho com a música intensa, bonita, uma orquestra tocando, de repente a trilha sonora acaba, fica um vazio, Moisés com cara de dúvida perguntando: mas, Senhor, o plano parece bom, mas não vão acreditar em mim, porque vão dizer, vejam só, respondeu Moisés: eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, dirão: o Senhor não te apareceu. Você está inventando esse negócio de sarça ardente, libertação do Egito, conversa fiada. O Senhor não te apareceu. Essa era a preocupação de Moisés. E aí, o que é que Deus diz a Moisés? Eu vou te dar algo para você fazer. Jogue a sua vara no chão. Moisés jogou, ela se transformou em serpente. Isso foi um sinal. Moisés deveria fazer um sinal para que o povo pudesse crer que Deus realmente lhe apareceu. E aí Moisés deveria pegar a serpente pelo rabo, ela se transformaria novamente em cajado. Êxodo 4:5. Para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus, Deus de seus pais, Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Mas havia um segundo sinal. Moisés deveria colocar a mão na roupa com lepra. Olha aqui, sem lepra, nada numa mão, nada na outra. Lepra, sem lepra. Mas se eles não acreditassem nesses dois sinais, haveria um terceiro. Na escolinha só aprendemos desses dois sinais, não é? Mas isso aqui está relacionado lá com as bodas de Caná. O que é que eu quero destacar aqui? Que havia um terceiro sinal, verso 9: se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas do rio tomares, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Esse era o derradeiro e último sinal. Moisés não chegou a fazer esse sinal em forma particular, mas o fez na primeira praga. Não apenas uma jarra de água se tornou em sangue, mas todo o rio Nilo. E agora, quando retornamos aos dias de Jesus, o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal, é justamente aquele sinal que Deus, que era o próprio Jesus Cristo conversando com Moisés, orientou que ele fizesse: transformar água em sangue. Sangue, Jesus vai e transforma a água em vinho. Os dois são da mesma cor na Bíblia. O sangue, por vezes, é simbolizado pelo vinho. Tudo bem? Você vê isso lá em Apocalipse 14, nos últimos versos. Há uma transição do suco da uva para o sangue. Então, Jesus, como o novo Moisés, faz o mesmo milagre, transformar água em vinho, para que eles pudessem crer que ele era de fato alguém especial.
Poderíamos falar muito aqui sobre Moisés, sobre o Egito, mas eu me lembro que em uma palestra eu falo um pouquinho mais sobre Moisés. Quando o povo chega lá no Monte Sinai, Deus Deus pretende se revelar de uma forma mais íntima, para que eles não pensassem que Deus falava apenas com Moisés, apenas em secreto. Deus pede que todo o povo se reúna para que eles saibam quem é que os libertou do Egito. E então o monte treme, sinais e prodígios, relâmpagos, fogo, e eles ouvem a voz de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te livrou da terra do Egito, da casa da servidão. Sou eu. Eu apareço pessoalmente a vocês. Não é isso que está acontecendo no Novo Testamento? Jesus desce em pessoa, encarnado, e diz assim: Eu sou teu Deus, o Deus que te tirou, o Deus que te criou. Eu formei tudo. E eu também sou o Deus que vai te livrar do Egito espiritual, da casa da servidão, da escravidão dos pecados. O Deus que outrora fez muitos sinais e prodígios e falou aos homens por meio dos profetas, agora é o Deus encarnado que faz um sinal para que eles também pudessem crer, porque era o Deus falando pessoalmente com o seu povo. Muito bonito, dá para extrairmos muita coisa aqui da parte de domingo. Vamos para a segunda-feira, o segundo sinal na Galileia. Leia João 4, porque o evangelista faz uma conexão com o milagre realizado na festa de casamento, para mostrar que aquele que fez o primeiro sinal é também aquele que fez o segundo sinal. Porque falamos aqui na parte de domingo sobre Moisés como Jesus sendo o novo Moisés. Eu não explorei aqui Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Quem disse isso? Moisés. Olha o que Deus falou para Moisés, verso 18: Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Havia promessa de um novo Moisés, e Jesus é o novo Moisés. Moisés subiu ao monte, recebeu a lei, instruções e levou as instruções ao povo. Moisés é o mediador da antiga aliança. Jesus subiu ao monte, proferiu o sermão do monte e na Santa Ceia, agora no livro da Glória, em João 13, ele sela um novo pacto, a nova aliança. Moisés é o mediador da antiga aliança, Jesus é o mediador da nova aliança. Hebreus capítulo 3 faz uma comparação entre Moisés e Jesus. É incrível isso daí. Então, por que aqui em João 4, o evangelista faz conexão com o milagre realizado na festa de casamento para dizer que aquele que estava lá não está fazendo milagres a esmos, mas tudo está em conexão. Ele é o novo Moisés. E mais, o milagre foi realizado em que lugar? Na Galileia. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos, tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. É por isso que estes primeiros sinais são realizados na Galileia. Galileia sofreu a invasão da Síria, mas Jesus começaria o seu ministério pela Galileia. Por isso que está registrado nos dois sinais que foram na Galileia. O que aconteceu aqui neste milagre? Um oficial do rei tinha um filho doente, foi até Jesus. E o que Jesus diz para ele? Vamos abrir aqui em João, capítulo 4, verso 46.
Aliás, verso 48. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aquele homem não estava com fé. Ele estava buscando um sinal, um prodígio. E aí Jesus o repreende. Os sinais e prodígios, na verdade, não fazem todos aqueles que veem crerem. As pessoas viram a ressurreição de Lázaro, citada aqui no livro dos sinais, e nem por isso creram. Quiseram matar Lázaro. Os sinais levam você a uma decisão. Ou você se converte, ou o seu coração se endurece. Os milagres revelam apenas a existência do sobrenatural, mas pode ser o sobrenatural de Satanás, porque ele também faz sinais e prodígios. Lembre-se sempre disso. Os magos do Faraó fizeram as varas se transformarem em serpentes pelo poder de Satanás. Satanás também faz sinais e prodígios. Agora, os milagres, quando não convertem, endurecem. Esse registro de João liga um milagre ao outro que acontece em Caná da Galileia. Terça-feira, o milagre junto ao tanque de Betesda. Visto que as pessoas estavam junto ao tanque e queriam ser curadas, por que Jesus perguntou ao paralítico se ele queria ser curado? Porque o milagre é oferecido à fé consciente, intencional. Às vezes, diz a lição, a pessoa está doente há muito tempo e acaba se acostumando com isso. E por mais estranho que pareça, às vezes pode ser perturbador deixar esse problema para trás. Já pensou se você estivesse aleijado 38 anos? Você quer ser curado? Ah, eu quero. Quer de verdade ou só da boca para fora? Eu quero, mas não tem ninguém que me joga na água. Mas eu quero muito. Jesus se compadeceu daquele homem. Ele disse que ele deveria se levantar e tomar o leito. Ele poderia dizer assim: não há ninguém que me ajude a levantar. Não seria curado. Mas ele teve fé e demonstrou a fé pelas obras. Ele tentou se levantar. Fé genuína, fé intencional. Esforço humano, unido ao poder divino. Podemos tirar uma importante aplicação daqui. Muitas pessoas, quem sabe eu, você, estamos há tanto tempo com a doença do pecado que já nos acostumamos e nem sabemos se desejamos ser curados da doença do pecado. Eu pergunto a você: queres ser curado da doença do pecado? Você tem o desejo de vencer as suas fraquezas? Você tem vontade de ser irrepreensível no meio de uma geração pervertida e corrupta, no meio da qual você vai brilhar como luzeiros no mundo? Você tem vontade de ser santo? Eu não tinha essa vontade. Eu tinha muita vontade de fazer teologia e me tornar um pastor. E eu pensava, gosto tanto de ver filmes e ouvir música do mundo. E no dia que eu for pastor, eu devo ser santo. Mas e quando bater aquela vontade? Eu não queria ser curado da doença do pecado. Eu me lembro desse episódio na minha vida. Depois eu queria ter um namoro ao estilo do mundo, eu queria curtir a vida. Eu não queria entregar tudo a Jesus. Mas hoje Jesus está fazendo a pergunta para cada um de nós. Você deseja ser curado? Você deseja ser como Jó, reto, íntegro, irrepreensível, santo, que se desvia do mal? Você primeiro tem que crer que ele pode curar você do pecado, pode perdoar você da culpa e regenerar a sua mente para que você possa andar novamente.
Aquele que não tem fé em Jesus, que Jesus pode livrá-lo de pecar, não terá entrada no reino dos céus. Se o homem não tivesse fé em Jesus, que Jesus poderia fazê-lo andar novamente, ele não iria andar. Ele teve fé e o milagre se realizou na frente dele. O primeiro milagre é confiar. Vamos para a quarta-feira, corações duros. Leia João 5:10. Que lições aprendemos com a dureza do coração dos líderes em relação a Jesus e ao milagre que ele havia realizado? O homem vai passando com a sua cama e os líderes, os anciãos da igreja, os diáconos, epa, epa, não pode isso aí não. Andando carregando peso no dia de sábado. Que é isso? Ele falou, rapaz, eu era aleijado, não andava não aleijado, eu era aleijado, tanquinho de Betesda ali. Como é que você está andando? Ué, o homem que mandou eu andar, mandou eu carregar a cama. Se ele pode mandar eu andar, então eu acho que ele pode mandar eu carregar a cama. Se ele tem autoridade para curar as pernas, tem autoridade para andar no sábado, ele é o Senhor do sábado. E aí, Jesus encontrou com esse homem. Vamos ler o restante do relato. É João capítulo 5. João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Veja que a doença era resultado do pecado. E Jesus, ao curar da parte física, o alerta para a cura do pecado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus porque Jesus fazia estas coisas no sábado. Vamos voltar aqui para a parte de quarta-feira. Os líderes da igreja amavam mais o ritual do sábado do que o Senhor do sábado. Hoje na igreja, corremos o risco de amar mais o programa da igreja, mais as cerimônias mecânicas da igreja, do que amar o dono da igreja, aquele que é o cabeça da igreja. Muito cuidado com isso. Pergunta 5. Até que ponto as pessoas podem ficar espiritualmente endurecidas, apesar das evidências? Veja que o milagre não é o elemento que vai fazer todo mundo crer. Muita gente teve evidência, estudou a Bíblia, mas ele fica assim: eu queria ver um milagre. Na igreja de vocês não tem milagre. Se na igreja de vocês tivesse milagre, eu ia acreditar. Se aparecesse aqui um anjo dizendo que é o dia de sábado, eu ia guardar o sábado. Se aparecesse isso, essa pessoa não vai crer, mesmo se aparecer alguém ali, porque os judeus pediam milagre. Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. Eles não acreditaram. Queriam matar Jesus e também Lázaro. As evidências não são necessárias e não são conclusivas para alguém que decidiu ser cético. Todas as evidências do mundo, ele vai dar um jeito de não acreditar. O problema não está com as evidências. O problema está com o coração incrédulo. E o coração incrédulo foi que deixou o povo prostrado no deserto. O milagre, quando não converte, endurece. Os judeus amavam mais as suas próprias regras, a sua própria tradição, do que o legislador e os 10 mandamentos. Vamos para a quinta-feira, as reivindicações de Jesus. Porque Jesus foi perseguido por fazer o milagre do sábado, João 5,16. E os judeus perseguiam a Jesus porque faziam as coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja,
Deus proibiu o trabalho servil no sábado, mas ele não proibiu o trabalho da misericórdia, do amor, da visitação, da cura. Os judeus estavam proibindo o que Deus não proibiu e acabaram por ordenar aquilo que ele proibiu expressamente. Os judeus começaram proibindo o que Deus não proibiu e terminaram ordenando o que Deus proibiu expressamente. Jesus, ele ordenou o trabalho de misericórdia no dia do sábado. Eles estavam proibindo todo e qualquer trabalho. Jesus falou: meu pai trabalha. Não todo tipo de trabalho. Eu também trabalho no sábado. Não todo tipo de trabalho. Mas há um tipo de trabalho que devemos fazer também no sábado. Não é o trabalho da semana, é um outro tipo de trabalho. Outro detalhe aqui é que Jesus se fez filho de Deus. Qual que é a ideia de que um filho ele é semelhante ao pai? É um filho de cachorro, tem duas orelhas, late, rabo. Se você diz, eu sou um filho de cachorro, então você é um cachorro. Se você diz, eu sou filho de um homem mortal, então você será mortal. Eu sou filha de uma mulher, você terá dois braços igual aquela mulher, duas pernas, você terá as características básicas dessa mulher. Se você é filha, vamos imaginar aqui, um filhote de galinha, vai ser um pintinho, vai ter bico, asinhas, penugens, como a galinha. Então, quem é filho de Deus será Deus, né? Esse filho aqui é, é o que a teologia diz. Eu não vou falar a palavra aqui, não, que vão ficar falando nos comentários, né? Nós somos filhos criados. Nós somos filhos criados. Jesus é um outro tipo de filho. Não é um filho criado. Jesus existe desde sempre, porque o Pai existe desde sempre. Jesus é onipotente porque o seu Pai é onipotente. Jesus é onipresente porque o Pai é onipresente. E Jesus é eterno, porque o Pai é eterno. Então, nós somos filhos criados e depois fomos filhos adotados. Jesus não é filho criado, Jesus é eterno, Jesus não é adotado, Jesus sempre foi filho de Deus, Jesus é Deus, ele é igual a Deus. Mas Jesus é esse filho nesse outro sentido que ele descreveu aqui. E os judeus captaram e por isso disseram: você está se fazendo igual a Deus. E por isso queriam matá-lo. Jesus, então, ele faz a sua defesa em três etapas. Em primeiro lugar, ele menciona a harmonia. Eu trabalho como Deus. Ele está trabalhando em harmonia com o Pai. Em segundo lugar, ele cita quatro testemunhas: João Batista, os seus próprios milagres, o seu pai, que deu testemunho por ocasião do batismo de Jesus, e as Escrituras do Antigo Testamento, que testificavam sobre ele. Aliás, depois, Jesus apresenta a seus acusadores a condenação, revelando o contraste entre seu ministério e o egoísmo dos líderes. Se eles não creem em Moisés, como acreditarão no novo Moisés? Se eles não estão acreditando nos milagres que Jesus está fazendo, também não acreditariam em Moisés quando Moisés retornou da sarça e apresentou o seu ministério de sair do Egito. Eram aqueles que ficaram reclamando o tempo inteiro no deserto e por isso ficaram prostrados no deserto. Eu não disse que Hebreus 3 faz um paralelo entre Moisés e Jesus. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. E aí prossegue o paralelo. Agora, quando vamos ao verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ao ver em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade. Agora, verso 15: não endureçais os vossos corações, se hoje ouvirdes a sua voz. 16:
Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Incredulidade é um paralelo para a desobediência. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não acreditaram em Moisés e foram desobedientes. Isso é uma grande história, os 40 anos. Agora, não acreditaram em Jesus. E Jesus diz: vocês dizem que são seguidores de Moisés, dizem que acreditam em Moisés, mas se não acreditam em mim, como poderão acreditar em Moisés? Vocês são aqueles que sempre foram desobedientes. Vocês são filhos daqueles que ficaram prostrados no deserto, porque nunca tiveram fé de que poderiam entrar na terra, nunca tiveram fé de que poderiam vencer. Céticos, incrédulos. Querem ficar com Moisés? Quem vai vos acusar é a lei de Moisés. Aquela lei que vocês dizem obedecer, ela até poderia resolver o caso de vocês, se vocês obedecessem tudo. Como não me reconhecem, não aceitam a minha graça para o perdão dos pecados, e nem a nova aliança que eu proponho, fiquem então com Moisés. É o que é dito no final do capítulo 5 de João. Vamos dar uma olhada? Verso 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também creris em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Onde que ele escreveu a meu respeito? Em Deuteronômio 18, versos 15 em diante. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Meus irmãos, Jesus fez muitos milagres e ele quer fazer um milagre no seu coração, libertar você da doença do pecado. Muitos creem nele, outros não creem. Ele está perguntando: queres ser puro? Queres ser puro da lepra do pecado? Queres ser curados? Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem poder para lhe guiar no deserto deste mundo. Então, que tal iniciarmos este trimestre crendo que Ele pode nos ajudar a obedecer a sua lei, a sermos maridos, esposas melhores, a sermos melhores ministros na igreja, anciãos, diáconos, oficiais, a termos uma vida espiritual diferente. A única coisa que pode transformar o seu coração é a contemplação do Cristo aqui no livro de João. Ele já fez muitos milagres e ele quer fazer um milagre no seu coração, para que você possa crer. Esse é o maior milagre, crer. Que tal nos abrirmos para essa promessa? Crer que Ele pode nos livrar de pecar. Não seremos mais escravos do pecado. Aqueles que acreditarem no livro dos sinais participarão com Jesus da sua glória. Esse trimestre está incrível e eu aguardo vocês nos próximos estudos. Um forte abraço. Que Deus os abençoe.